Olá, queridos amigos que nos acompanham nessa jornada de compreendendo a doutrina espírita, especificamente o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos conversar o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Espírito interfere no nosso pensamento a tal ponto de inibir as minhas decisões? Será que isso é possível? Que um espírito possa intervir nos meus pensamentos e alterar o curso de minhas decisões? Vão pensando para a gente desvendar isso no decorrer do vídeo. Exatamente, porque sempre essas perguntas têm esse objetivo de fazer com que possa aflorar os nossos pensamentos no sentido de fazer com que o véu, que muitas das vezes inebria nosso entendimento, caia e possamos compreender à luz da razão, à luz do mundo espiritual, aquilo que eles têm a nos oferecer. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando, dá um like pra gente no vídeo. Então, inicia-se com a questão 456, onde o mundo espiritual vai abordar se há ou não a intervenção. Ele nos fala o seguinte: ao espírito não há barreiras na visão do mundo material. Entretanto, faculta a eles ver somente e tão somente aquilo que lhe dá atenção, desprezando o que lhe é indiferente. Então, aquela ideia de o espírito está me vigiando, tudo que eu faço, eu vou tomar um café, o espírito está me vendo. Eu vou estudar, o espírito está me vendo. Não, não é isso. Aquilo que efetivamente é importante, ou que ele tem a intenção de, por alguma razão, nos auxiliar, isso vai chamar a atenção. As coisas cotidianas, o nosso dia a dia, isso não procede. O espírito não fica 24 horas olhando para as pessoas, sabendo o que as pessoas estão fazendo. Será que eu vou tomar banho? O espírito vai estar me olhando? Não, não é bem assim. Então nós temos que ter cuidado na análise quando a gente fala que há intervenção em nosso pensamento quando os espíritos assim agem. Então nós precisamos enxergar que essa intervenção está ligada a pensamento, a ligações de pensamento. Aliás, as comunicações de espíritos se dão de que forma? Por pensamento. Assim, não há como esconder do mundo espiritual nossos mais secretos pensamentos. Logo, qualquer ocultação de pensamento, uma multidão de espíritos nos observa. Aquelas personas que nós costumamos usar para nos apresentar à sociedade em relação aos nossos amigos, nossos irmãos, a nossa família, no meio social em que estamos atuando, no centro espírita. Então, quando nós colocamos as nossas personas, ou seja, as nossas máscaras, elas só servem para enganar ou ludibriar ou ter uma falsa aparência para aqueles que não podem ver o mundo espiritual. Ou seja, os encarnados. O mundo espiritual, porém, está vendo exatamente quem você é. Porque ele vai enxergar, ele vai te ver fora dessa persona, fora da materialidade. Ele vai olhar você pelo seu espírito. E aí, espírito com espírito, não há essa falta de transparência, muito pelo contrário. Nos é apresentado com muita clareza quem somos nós. Então, nós não nos enganamos acreditando que no mundo espiritual as nossas falas, os nossos esconderijos, os nossos pensamentos, até críticos em relação a alguém, passa desapercebido do mundo espiritual, e não é verdade, muito pelo contrário. Então, aos espíritos levianos, divertem e zombam de nossas pueris infantilidades e pensamentos impuros. Para os espíritos superiores, condoem-se de nossas atitudes e procuram ajudar-nos, nos intuindo com bons pensamentos. Já falamos aqui diversas vezes que o mundo espiritual ele é composto de vários espíritos em vários graus de evolução. Então, se são espíritos ainda infantis, espíritos zombeteiros, levianos, eles vão rir das nossas infantilidades também. Mas se são bons espíritos, esses não. Esses vão o quê? Tentar nos elevar, tentar nos ajudar. Newton Bloch nos fala que o pensamento é uma força que vai sendo produzida incessantemente. É verdade. A condição aí é o que fazemos com esse pensamento. E aí sim, essa exteriorização desse pensamento, essa má utilização do pensamento, é que os espíritos vêm ao nosso socorro para nos intuir, para nos direcionar,
para que tenhamos uma outra percepção em relação àquilo que estamos criando, aquilo que estamos plasmando em nosso pensamento. Então, cuidado que nós temos que ter, e Jesus nos falava sempre, né, orai e vigiai, é nesse sentido. Eu posso segurar, eu posso deter o meu pensamento? Não. Mas o que eu faço com esse pensamento, sim, eu tenho obrigatoriedade. E os espíritos inferiores, os espíritos levianos, eles zombam e se divertem de nossa infantilidade, isso não tem a menor dúvida. Aquela percepção errada, sem estudo, sem conhecimento, aquele falso sábio que se apresenta mostrando profundo conhecedor do assunto, eles se divertem, porque ali está vendo que há um indivíduo, há um ser, há um espírito desprovido das qualidades que ele tenta apresentar. E aí eles passam a ridicularizar, a se divertirem. Ao contrário senso que o mundo espiritual superior, que busca compreender a nossa infantilidade, compreender a nossa pequenez e nos auxilia, nos intuindo com bons pensamentos, até nos convidando aos estudos para que a gente deixe aquele palco que nós estamos apresentando todo equivocado, sem o menor sentido, um palco que engana, um palco que vende imagem e mensagem equivocada, desvirtuada daquilo que são verdades que foram nos apresentadas pelo mundo espiritual. Por outro lado, alguns também equivocadamente acham que os espíritos podem comandar as nossas ações. Aí a palavrinha livre-arbítrio é esquecida. Sim. Aí acham que o espírito pode fazer escolhas para a gente, né? Faz isso, faz aquilo. Tem espírito até para alguns que respondem provas de vestibular, hoje não é mais vestibular, é Enem, né? Enem. Tem irmãos que acreditam que os espíritos estão ali à disposição para resolver questões de verificação de conhecimento em um determinado concurso, quando na verdade o que te cabe é estudar. Não tem nada a ver com o mundo espiritual, não. Isso é uma questão sua. Somente sua. Então o empenho é seu, não tem nada a ver com o mundo espiritual, até porque o espírito não está ali para fazer continha de matemática para você. Vai estudar para você poder entender o que está sendo cobrado de você ou o que você está sendo submetido. Então eles falam o seguinte, lá na questão 459 a 461. A influência dos espíritos em nosso pensamento é muito comum. Daí, muitas das vezes, surgirem ideias, resoluções ou talvez complexos sistemas que nos asseveram não serem produtos de nossa habilidade, mas patenteiam a existência de um mundo espiritual a nos intuir. Claro que nós temos que parar para pensar nessa questão. Se você não tem o domínio de uma determinada área, vamos só exemplificando, se você não tem o domínio da química, não pode o espírito te intuir em química, você não tem absolutamente nenhum conhecimento do assunto para desenvolver essa matéria. Então é temerário quando alguns se apresentam sem o devido amparo, sem o devido conhecimento da ciência daquela questão que está sendo levantada, pretender intuir. Não tem como. Ora, como eu vou compreender quando o Espírito diz para mim que aquilo é um H2O? Eu não tenho a menor noção que seja um H2O. Então nós temos que ter essa percepção. É preciso que o ser que está a buscar esse socorro, ele tenha algum talento no assunto. Ele tenha uma compreensão daquela matéria. Porque se ele não compreender, essa intuição de nada servirá. Deixa eu fazer um comentário da resposta dos espíritos, que ele aborda isso, se dentro de si mesmo que os homens inteligentes e gênios tiram suas ideias. E ele esclarece que algumas vezes o que eles tiram vem do próprio espírito, porém algumas são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las, ou seja, de divulgar essa informação. Então, eles vão intuir sim, mas como você bem esclareceu, aqueles que têm condições de entender a mensagem ou determinado assunto. Então, não restam dúvidas que neste caso parece que uma voz nos fala em silêncio em nossa mente, mas geralmente os pensamentos próprios são os que acordem em primeiro lugar. Entretanto, nenhuma utilidade haverá em distinguir um do outro. Então, qualquer que seja a influência, jamais ultrapassa os limites da vontade e o nosso livre-arbítrio. É muito comum as pessoas jogarem na conta do mundo espiritual atitudes puramente suas. É muito comum pessoas alegarem estar sob a influência do mundo espiritual e ter um comportamento equivocado, um comportamento agressivo e culpar o mundo espiritual, quando na verdade nada mais é que produto da sua vontade de realizar aquele ato desvirtuado da bondade que nos é apresentada.
Então, nós temos que ter cuidado na percepção disso. O que é o mundo espiritual? O que somos nós? O que sou eu a agir? O que é o mundo espiritual? E isso, à custa de estudos, vamos compreender. Quantos e quantos se julgam estarem sob a influência do mundo espiritual a revelar situações, quando na verdade não passa de balelas, não passam de equívocos, não passam de inverdades, a influenciar pessoas que não estão devidamente esclarecidas e aceitam aquela informação como verdadeira e muitas das vezes levando ao final a desesperança, porque aquilo que foi preconizado não irá ocorrer, não irá acontecer. É fruto nada mais nada menos do que a esperteza de alguns que se valem dessa informação. Então nós temos que ter cuidado quando a gente fala influência do mundo espiritual. Sim, é possível, sim, ocorre, verdade, mas nunca acima da nossa vontade, nunca interferindo nas nossas escolhas, que é o livre-arbítrio. Isso faz parte da nossa formação, a vontade e o livre-arbítrio. É preciso querer. Então, estou sob o domínio do mundo espiritual. Não, não está sob o mundo do mundo espiritual. Excetuando aqueles casos que aí são anomalias psíquicas que merecem tratamentos que veremos mais à frente. São as questões das obsessões. Mas isso é uma questão de uma anomalia. Agora, em estado normal, o indivíduo dizer que está sob a influência do espírito e que está fazendo as coisas ou tendo atitudes porque o espírito está a influenciar, não é verdade. Não passa de puro engano. É um engodo que muitas das vezes ele se apresenta para se defender da sua falta de transformação, da sua falta de melhoria, da sua falta de reforma. Então ele julga que aquilo é produto do espírito. Não, é produto seu, sim, criação pura, sim, produto da vontade sua de realizar escolhas que você fez, livre-arbítrio. Até que tenha havido realmente essa influência de espíritos zombeteiros ou levianos, essa aceitação a essa sugestão também é escolha do espírito encarnado. Então, ele não pode reputar o mundo espiritual uma escolha que ele fez. Porque, sim, no mundo encarnado, se alguém sugere algo a você e você aceita essa sugestão, de quem é a responsabilidade da atitude? É sua, porque aceitou a sugestão. A mesma coisa no mundo espiritual. Se a gente aceita uma sugestão de um espírito ainda pouco esclarecido, a responsabilidade ainda é nossa, o livre-arbítrio é nosso. A gente poderia dizer não, e fazer, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer de outra forma. No entanto, se a gente aceita, a responsabilidade é nossa. E aí, dando continuidade àquilo que você havia lido para a gente, na questão 462 a 465, ele nos fala o seguinte: os homens de gênio e inteligentes trazem de si mesmo as ideias que fazem brotar no sentido do progresso. Entretanto, faltando-lhes a inspiração, lembra da gavetinha? Ajudar a abrir a gavetinha, buscam um pedido sincero que nem suspeitam ser uma evocação, o auxílio de brilhantes consciências espirituais que atendem a seu chamado, inspirando-os. Então, muitas das vezes, esses gênios estão em dificuldade na resolução de uma questão que lhe é apresentada, no sentido da melhoria, do progresso da humanidade, e lhe falta a continuidade dessa ideia. Num pedido sincero ao mundo espiritual, eles virão ao nosso socorro, eles virão nos auxiliarão a abrir as gavetinhas que guardamos de vidas pretéritas, do acúmulo de conhecimento que somos possuidores. Então, o primeiro impulso pode até ser bom ou mal, mas dependerá da natureza do espírito encarnado. Logo, para diferenciar um pensamento sugerido ser de um espírito bom ou mau, é necessário, como eu já afirmei, estudar o caso e avaliar qual a finalidade, pois o espírito bom sempre inclina para conselhos no sentido do bem. Assim, quando damos aso a aceitar, como você colocou, intuições más, somente e tão somente agradamos aqueles que se aprazem com o nosso sofrimento. Então, foi o que ela bem colocou. Essa decisão da escolha de o bem ou do mal é nossa. E se nós, por alguma razão, nos inclinamos ao mal, se nós nos inclinamos a aceitar aquela sugestão que a nossa consciência já nos advertiu que aquilo é uma inclinação má, e ainda assim o fazemos, é claro que a responsabilidade é somente nossa. Porque sim, se você afirmar que isso é uma verdade, você está dizendo que você não tem vontade, que você é uma máquina, que você está sendo conduzido, e aí é um caso de tratamento.
Não é o caso de estudo, muito pelo contrário. Também sabemos que a nossa vontade é que impera, o nosso desejo sincero é que impera, as nossas escolhas que imperam. Então, quando uma ideia nos apresenta sendo equivocada, nos cabe o juízo de valor daquela ideia. E eles continuam nos ensinando, dizendo, os espíritos imperfeitos muitas das vezes influenciam em nosso pensamento, mais para testar a nossa fé em trilhar o bom caminho do que propriamente um castigo de Deus. Então, algumas sugestões nos são feitas e cabe a nós a avaliação, a justa avaliação daquela ideia. Porque é interessante, né? Eu sou espírita, mas, no entanto, eu odeio meu irmão. No entanto, eu tenho pensamentos ruins em relação ao meu irmão. No entanto, eu conspiro na minha mente em criar situações de embaraço para o meu irmão. Quando não defendo o meu irmão quando eu deveria defendê-lo, dadas as injustiças que se apresentam. E aí você diz o quê? A culpa é do espírito. Não, eu diria que até a situação foi apresentada por aqueles espíritos levianos, mas a escolha, a decisão final é sua, em defender o seu irmão contra uma injustiça, de proteger o seu irmão contra as adversidades que se apresentam. Isso lhe cabe, a escolha é sua, não tem nada a ver com o mundo espiritual. E quando eu sou reprovado, nada mais é do que um teste para comprovar que nós não estamos prontos para ainda estar colocando na condição de estarmos humanizados. Muito ao contrário, precisamos ainda estar no educandário a estudar, a aprender, a compreender essa necessidade da transformação. Logo, as escolhas da estrada a ser seguida continuam depositadas nas mãos individuais do encarnado, que, de acordo com sua faixa vibratória, irá atrair para si a pleiade de espíritos que com ele amolda-se. É importante eu compreender que essas comunicações, elas se dão pelo pensamento. Então, para que eu tenha uma comunicação perfeita, ou seja, auxiliado pelo mundo superior, eu preciso ter um pensamento limpo. Eu preciso ter um pensamento inclinado para o bem. Não pretenda você ter um pensamento equivocado, um pensamento não puro, que você tenha assistência do mundo espiritual superior, que não terá. Não adianta também ter atitudes exteriores querendo enganar aqueles que nos cercam, encarnados, que a gente não engana o mundo espiritual. Se os nossos pensamentos são pensamentos ainda inferiores, pensamentos voltados para o mal, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, são espíritos ligados a esses sentimentos que nós vamos atrair para perto de nós. Então, essa comunicação, essa ligação, essa sintonia, quem estabelece somos nós. Se a gente está indo por esse caminho, a gente tem que fazer um esforço de mudar o nosso pensamento. Porque não adianta só colocar o branquinho e falar coisas bonitas, que isso não vai resolver. É o que vai dentro da gente que conta. E é isso que os espíritos enxergam, o que vai dentro do nosso coração. Aliás, Jesus sempre nos divertiu quanto à questão dos túmulos, caiados por fora, pintados de branquinho por fora e guardando podridão por dentro. É isso que Jesus nos falava, quando nós hipocritamente nos apresentávamos. Quantos de nós tem aquela fala mansa, aquela fala pouco barulhenta, que se mostra de um amor fraterno, quando dentro de si isso não é verdade? É um hipócrita, guarda a falsidade, conspira, e isso não passa ao largo do mundo espiritual. Muito ao contrário, isso é visto pelo mundo espiritual, é vista essa nossa hipocrisia, essa fala macia, só engana o exterior. Porque no interior vai mostrar que em ele efetivamente é. A quantidade de criações contrárias a um determinado pensamento que ele está a produzir, quanta falsidade, quanta hipocrisia. Aliás, Jesus cansou de desmascarar os hipócritas nas sinagogas, quando propalavam ao mundo coisas que ele não guardava no seu ser. Então, na mantença do equilíbrio entre o bem e o mal, também concorrem espíritos bons a neutralizar aqueles pensamentos, restabelecendo assim o livre-arbítrio. Então, mesmo que você, sob a influência de pensamentos equivocados, foi aquilo que nós falamos, isso não é uma fala nossa, do Newton Blonder, sobre essa questão do pensamento, nós não temos condições de frear esse pensamento, nós temos como direcionar esse pensamento. E aí o mundo superior, para equilibrar esse conflito entre o bem e o mal, vai nos sugerir um caminho alternativo, para que a gente restabeleça
uma boa escolha, para que a gente possa efetivamente fazer uso consciente de nosso livre-arbítrio, de ter responsabilidade de nossas escolhas. Ou seja, mesmo que nós estabeleçamos essa sintonia com espíritos ainda pouco esclarecidos, nós teremos ao nosso lado também espíritos bons nos ajudando. E a escolha final é sempre nossa. Por isso que falamos que a responsabilidade é nossa, porque temos o livre-arbítrio. A escolha de a quem eu vou dar atenção, a um espírito pouco esclarecido ou a um espírito bom, é nossa, livre-arbítrio. Então, a influência de um espírito a nos arrastar para o mal só ocorre por vontade e desejo do encarnado, ao se aprazar com ideias desencaminhadoras. Então, sou eu que aceito aquela ideia, sou eu que quero, sou eu que tenho a síndrome de Gabriela, sou eu que não quero mudar. Então, ele vai se aproveitar da minha má inclinação, da minha falta de ajustamento a uma conduta mais bondosa, mais benéfica. Então, eu costumo dizer que nesse cenário da influência nos nossos pensamentos, ele até nos sugestiona com uma determinada ideia, mas as consequências que irão advir dali é de minha responsabilidade, porque é meu desejo, é minha vontade, eu me aprazo com aquela situação. Eu gosto de ver alguém sofrendo, eu faço aquilo com a intenção de prejudicar, eu tenho prazer em fazer isso, em conspirar, em arquitetar, em criar situações embaraçosas. Então, é consequência da minha vontade, da minha escolha. Não tem nada a ver com o mundo espiritual. E é isso que essa doutrina conscientemente nos traz, nos coloca, né, frente a frente dessas verdades, para que a gente pare de se enganar, pare de criar ilusões, pare de criar fantasias e culpar o mundo espiritual quando nada mais é. Conta pura e simplesmente do encarnado que é o responsável por aquela ação ou por aquela atitude. Então, os espíritos que são repelidos em sua intenção de desencaminhamento, quando não obtêm o êxito desejado, abandonam suas possíveis vítimas, aguardando o momento propício para retornar suas investidas. Então, é verdade, você vê, até tem um conto que fala que um espírito obsessor foi no centro espírita e o mentor do obsessor falou: olha, não dá para você pegar aquele indivíduo porque ele está no centro espírita, ali está tudo harmonioso, todo mundo fala em amor, todo mundo é fraterno, todo mundo é irmãozinho. Mas aí o obsessor perguntou: e aí, o que eu faço? Como eu vou atacá-lo? Calma, quando ele sair a gente resolve isso. Não bastou acabar a reunião para que ele saísse daquele ambiente, ele chutou o cachorro, ele xingou fulano, ele pensou um monte de besteira, pronto. Aí ele avisou para ele: agora você pode atuar. Então, observe, apesar de ser uma brincadeira, até bastante ilustrativa, que o espírito que vai te sugestionar para o mal, quando ele não encontra a amplitude necessária para ele atuar, ele abandona. Ele vai esperar o momento propício para aquilo ocorrer. E se você não estiver vigilante em seus pensamentos, em sua conduta, em sua atitude, é claro que nesse momento ele irá atuar. Mas se você mantiver como aquilo como o mestre nos ensinou, orai e vigiai constantemente, e constantemente que eu falo são as 24 horas, você se manter vigilante, ele não terá atuação, não haverá espaço para ele. Então, esse conto nos mostra que enquanto ele estava dentro do centro espírita, ele estava mantendo um pensamento bom, ou seja, ele estava ligado às coisas do bem. O obsessor não conseguia essa visão porque ele não estabelecia essa sintonia. Olha a importância que a gente fala aí de estabelecer sintonia. Enquanto ele estava lá dentro, ele estava com pensamentos bons e o obsessor não conseguia estabelecer essa sintonia. Mas assim que ele saiu, que ele chutou o cachorro, brigou com pessoas, ele estabeleceu novamente essa sintonia e aí sim, ele abriu as portas para que houvesse essa influência do obsessor. Então, continuando, essa questão 468 a 469, logo, com a prática do bem e pondo em Deus toda a nossa confiança, repeliremos a influência dos espíritos inferiores, principalmente as ideias que acarretam o caminhar pelo vício, nos afastando das virtudes que devemos construir. Mas que vício é esse que eu estou falando? Não é somente o vício da bebida, o vício químico, é o vício do mal proceder, é o vício do egoísmo, é o vício da vaidade, é o vício que os gregos falavam, a híbris, que tanto nos leva ao sofrimento, que nos acarreta prejuízo. Esse é o vício que os espíritos estão nos falando, essa correção desse mau caminhar para as virtudes que devemos construir, que é o amor ao próximo, que Jesus tanto nos recomendou, ao perdão aos nossos inimigos. Esse é o trabalho que nós temos que construir. E quando nós assim agimos, não hipocritamente, não como fariseus para enganar
o externo, mas sim, sinceramente, buscamos a nossa melhoria, a nossa modificação, a nossa reestruturação, o nosso encaminhamento de pensamentos no sentido do bem, com certeza nós afastamos a influência desses espíritos, pois eles não terão o auxílio, as energias necessárias para que eles possam produzir essa influência. Então, a nenhum espírito é dado a missão de praticar o mal, e quando o fazem, suportam as responsabilidades dos seus atos. Entretanto, o Criador assim o permite para que possamos ser testados em nosso caminhar rumo ao bem, tal como ocorreu com Jó na passagem bíblica. Então, o espírito foi criado para fazer o mal? Não. Ele foi criado simples e ignorante, rumo ao progresso. As escolhas para o mal é dele. As escolhas equivocadas é dele. As transgressões às leis do Criador é dele. Eu sempre afirmo para vocês, Deus, para se expressar, ele não precisou subir no monte, botar raios e trovões para que você acreditasse no Criador. Ele criou suas leis. Simples. As suas leis estão aí. E quando eu as transgrido, qualquer que seja a razão, é claro que eu serei responsabilizado pela essa transgressão. É claro que eu terei que responder pela essa transgressão. Então, possível se apresenta a percepção do contato ou a influência do mundo espiritual, pois apresentamos angústias, ansiedade, indefinível ou íntima satisfação sem que haja uma causa conhecida ou uma disposição física. Quando nós temos essa alteração e não está ligado a nenhum problema emocional ou não está ligado a nenhum desequilíbrio patológico, nós precisamos pensar que estamos sendo alvo ou estamos sendo conduzidos por um mundo espiritual que não gostaria de nosso sucesso. Acende-se ali a nossa luzinha amarela de atenção. E eu tenho que fazer o quê? O que Jesus nos recomendou? Orai. Orai e vigiai. Então, os espíritos malévolos podem nos atrair para o mal, criando circunstâncias ou aproveitarem-se destas. Assim, quando trazemos em nosso caráter desvirtuamentos de conduta, aquilo que já falamos, e não trabalhamos para combatê-los, ou seja, a nossa reforma íntima, os espíritos inferiores se valerão dessas circunstâncias para nos encaminhar para o mal. Então, ele está te mostrando que se eu tenho uma inclinação, se eu tenho uma forma de me apresentar, de falar, de me colocar, de usar expressões pejorativas em relação ao meu irmão, de viver eternamente criando situações de conflito, criando, digamos assim, aquelas fofoquinhas, aquela infantilidade, é claro que eu estarei sob a influência desse mundo espiritual negativo. Por quê? Porque eu tenho uma tendência. E se eu não trabalhar isso, se eu não suspender isso, de parar de ter maus pensamentos, de parar de arquitetar, de parar de fazer essas criações, essas infantilidades conflituosas, é claro que o mundo espiritual negativo irá intervir para reforçar esse caráter, reforçar essa atitude. Por quê? É uma conduta que eu já carrego, é um caráter meu que eu já possuo e que precisa ser trabalhado, que precisa ser combatido. E como combater isso? Através de estudos, através de uma boa leitura, através de um conhecimento que vai nos elevar a camadas superiores. É isso que o conhecimento nos faz. Aliás, o conhecimento é uma arma perigosíssima, porque ele nos liberta, porque ele faz com que você se bloqueie ou que você tenha um escudo protetor. Está aí o escudo protetor, está aí a luz que a gente busca, que alguns equivocadamente vão buscar em lugares que não vão te dar essa luz. Essa luz você vai encontrar através do conhecimento, através de livros, através da boa leitura, através de palestras, é que você vai compreender como bloquear, como fazer com que essas energias não interfiram em sua vida pessoal e que você, através dessa reforma íntima, você se liberte desse mau proceder, fruto do seu caráter, fruto de uma série de equívocos que você foi produzindo durante todo esse processo reencarnatório que te levou até os dias de hoje. É preciso fazer cessar, e esse cessar está em suas mãos. Por quê? Porque o controle de suas vidas não está na mão de um pastor, não está na mão de um padre, não está na mão de um dirigente de centro espírita. O controle está em suas mãos. Não depende do espírito, depende de você. Porque sim, em resumo, você é um espírito encarnado e que tem o controle de suas ações.
Controle suas vidas, controle as suas ações para que você não tenha a influência negativa desse mundo espiritual. Bom, chegamos ao final dessa parte, depois nós vamos tratar de assuntos sobre possessões, sobre a questão de intervenção de espíritos malévolos em nossas vidas, distúrbios psíquicos, isso acaba ocorrendo. Na próxima encontro deveremos abordar esse assunto, mas por hora é importante entendermos que o mundo espiritual influencia em nossos pensamentos. Resposta: sim, influencia. Pode ele alterar o curso do meu desejo? Não, não pode. Pode ele alterar aquilo que está programado em minha vida para ser realizado, aquilo que eu acordei no mundo espiritual? Não, não pode. Toda vez que ocorrer algo em minha vida, não repute sendo culpa do mundo espiritual. Entenda, é culpa exclusivamente minha. São as minhas escolhas que me levaram àquela situação. Tem nada a ver com o mundo espiritual. Acredite, o patuá ajuda aqueles que precisam? Ajuda. O incenso ajuda aqueles que precisam? Ajuda. A oração que fazemos ajuda aqueles que precisam? E entendem? Sim. Mas o melhor patuá, a melhor oração que nós podemos ter contra a influência ou a penetração em nosso pensamento desse mundo espiritual, que muitas das vezes, por falta de esclarecimento, assim o fazem, é a nossa vontade de nos transformar, de abandonarmos aquela roupagem que muitas das vezes utilizando da hipocrisia, da falsidade, para que possamos efetivamente sermos luz, sermos o sal da terra. Esse é o convite da doutrina espírita, para que possamos tirar essa percepção equivocada que o mundo espiritual que interviu. Não, o mundo espiritual não interviu. Você que tomou a decisão. Então, tome uma decisão a partir de hoje. Transforme-se, modifique-se, faça a sua reforma íntima para que você encontre o caminho da paz e da felicidade tão prometida pelo Mestre Jesus, que, como bem explicou, não é dessa vida. Fique em paz, esperamos que vocês tenham gostado. Nos veremos no próximo encontro.